Vocês conhecem a cidade de Porto Velho? O que vocês sabem sobre a capital de Rondônia? E como surgiu este município? Porto Velho, que está às margens do Rio Madeira, é uma cidade multicultural, uma enorme variedade de gastronomia, uma cidade rica em história, uma história recente se compararmos ao Brasil. Este município recebeu imigrantes de mais de 20 países diferentes, o que ajudou a formar a cultura local. Imigrantes que vieram trabalhar na construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. O primeiro idioma de Porto Velho não foi o português, e sim o inglês. Era a principal língua de comunicação entre os primeiros moradores de Porto Velho. Então convido você a percorrer com a gente de moto as ruas da cidade de Porto Velho e entender um pouco mais sobre a sua história e o que fazer em Porto Velho e o que é Porto Velho. Então vem com a gente ver o mundo por onde passamos. Então sejam bem-vindos a mais um motovlog, dessa vez em Porto Velho, a capital de Rondônia. Porto Velho hoje é a principal cidade de Rondônia e uma das principais da região norte do Brasil. O PIB de Porto Velho é a quarta maior da região norte, ficando atrás apenas de Manaus, que tem uma grande área industrial, Belém, uma das mais antigas do Brasil, Parauapebas e aí vem Porto Velho. Entre as capitais brasileiras, Porto Velho foi um dos municípios que mais se desenvolveu, chegando a crescer 30% nos anos de 2008, 2009 e daí por diante. Ô amigão, então as crianças aqui vai de barco pra escola? É mesmo? Tem escola aí pra baixo então? Tem não, tem não. Tem não? Tem 100 avoadeiras aí pra baixo. É mesmo? É bastante picolé, mas muito longe aí. Mas eles pegam o ônibus aqui. Ah, eles pegam o ônibus aí, né? Oh, que legal, hein? Valeu. 30 alunos. 30 alunos? Aí no caso, já foram lá, já buscaram eles, pegaram o ônibus. Aí já estudaram, voltando pra casa agora. Legal. Tá certo. E uma das características dessa região do Brasil são as comunidades ribeirinhas. E em Porto Velho não é diferente. São dezenas de comunidades. Todos os dias, crianças navegam desde as suas casas até Porto Velho para pegar o ônibus para poder ir para a escola. Isso é região amazônica. Isso é região norte do Brasil. Isto faz parte da cultura local de Porto Velho, da cultura de Rondônia. Faz parte da nossa cultura brasileira. Porto Velho é uma cidade multicultural, recebeu imigrantes de vários países, mais de 30 países. É uma cidade completamente miscigenada. E depois que Rondônia virou estado, recebeu pessoas, imigrantes de várias partes do Brasil. Muito interessante, muita cultura em um lugar só. E um dos fatos mais curiosos sobre Porto Velho é que o português não foi a primeira língua local, e sim o inglês e o espanhol. Era tanta gente de fora, tantos países diferentes, e como a cidade basicamente foi fundada por um americano, Percival Farquhar, ao qual o nome dessa avenida se chama Percival Farquhar, em homenagem a este mega empresário, que foi o que construiu a estrada de ferro, que nós estamos comentando um pouquinho por cima. História que nós já comentou aqui no canal, no vídeo sobre Guajará-Mirim. Deixa até o link aqui no card, depois vocês dão uma conferida.
Vocês sabiam disso? Que a primeira língua de Porto Velho foi o inglês. Inclusive o primeiro jornal escrito aqui na cidade, aqui em Rondônia, nessa região, foi todo em inglês. The Porto Velho Post. E um dos símbolos da cidade de Porto Velho são as 3 caixas d'água, as 3 Marias também conhecidas, e está pertinho aqui do rio, e foram construídas em 1907, uma foi instalada em 1907 e as outras 2 em 1912, e foram construídas pela empresa americana Chicago Bridge Iron Works. Isso tudo para atender a estrada de ferro Madeira Mamoré, e Porto Velho era um bebê, só estava nascendo. E hoje Porto Velho conta com mais de 34 mil quilômetros quadrados, ou seja, é maior que estados como Sergipe e o Alagoas, e maior também que países como Bélgica e Israel. Ainda por cima é o maior município populoso que faz fronteira com um país, sendo este a Bolívia. E o município de Porto Velho ainda é o único das capitais que faz divisa com 2 estados, sendo ele o Amazonas e também o estado do Acre. E aqui chegamos na Avenida Presidente Dutra, ou antiga Avenida Divisória. Por que Divisória? Logo no início aqui de Porto Velho, desse lado aqui da cidade ficavam os magnatas, né? Os empresários, os engenheiros, tal, os médicos. Essa galera ficavam aqui. Já perto do rio, ali no canteiro de obras, ficavam os operários. O pessoal que sofria mesmo, que trabalhavam duro, deixava o suor, sangue. E muitos deles acabavam morrendo nesses trabalhos que era tão forçado, tão difícil. E exposto, né, ao calor, malária, febre amarela, coisa de louco que era naquela época. Então essa avenida dividia, aqui ficava a elite, lá ficavam os operários ali para baixo. E essa parte aqui também fica o antigo Palácio Getúlio Vargas, hoje um museu, que foi durante muito tempo o Palácio do Governo do Estado de Rondônia. Aqui temos mais uma praça, ali está o Mercado Municipal, temos aqui um obelisco, aí tá uma galera ali curtindo uma dança ali, então só curtindo o movimento. Esse aqui faz parte do Centrão de Porto Velho, o centro antigo da capital do estado de Rondônia. Bacaninha, tá? Rolezinho de moto pela capital. Bacana, show de bola. Muita cultura, muita história e muita coisa interessante por aqui, tá? Hora de procurar um almoço. Vamos aqui no Mercado Municipal de Porto Velho. Nós estávamos falando sobre cultura, né? Que o lugar é muito multicultural. Então estamos aqui no lugar certo, no Mercado Municipal. Chegamos aqui, olha o tamanho desse tambaqui, cara. Enorme. Ô brother, quantos quilos tem um tambaqui desse aí, cara? Quantos? 11 quilos? Olha o tamanhozão do bicho. Esse é nativo. Esse é nativo, é do rio ou do... Nativo, criado pela natureza. É mesmo, cara, que legal. Criado pela natureza. Aí o pintado. Já é 1 e pouco da tarde. Já está vazio. Preciso dar uma conhecida aqui um pouco mais. A parte da manhã que está sempre cheio, né? Tem muita coisa legal aqui, vamos estar explorando. E aí temos aqui um sarapatel. Sarapatel com um assado de panela. A Laura optou com um assado de panela. Apesar de já ser 2 horas da tarde. Restaurantinho pequenininho. Apesar de ser 2 horas da tarde, ainda tem comida. Sarapatel, fazia muito tempo que eu queria comer um sarapatel. Eu adoro. Não é algo típico de Rondônia em geral, não. Mas que na capital é fácil de encontrar. Este que é o Porto Cai na Água, aqui de Porto Velho. Temos ali umas embarcações. Uma embarcação bem grande aqui no caso. Esta. Bem típica dessas que tem aqui na Amazônia.
É o rio. E aqui é onde os carros entram e vão até a balsa ali. Lá na frente, bem na frente mesmo, está a ponte do Madeira, que é a 319. Aqui é um dos portos de Porto Velho. É seguindo os trilhos aqui da antiga estrada de ferro Madeira Mamoré, e vamos dar em um lugar muito interessante em Porto Velho. E é exatamente neste lugar aqui que começa o primeiro quilômetro da estrada de ferro Madeira Mamoré, que percorreria 366 quilômetros até a cidade de Guajará-Mirim. Passamos ali agora há pouco na antiga estação, onde ficam os trens, as locomotivas. Está em reforma, já tem algum tempo que está em reforma. Estão reformando todos os pavilhões, todas as locomotivas, a litorina que está ali, e logo vai estar aberta a visitação para o público. É um lugar muito bonito. Quem conhece Porto Velho, é um dos símbolos da capital, está à beira do rio, e já estive lá em outras oportunidades, e hoje infelizmente não vai dar para mostrar, mas em breve vamos estar passando por lá e vai ter imagens bem legais desse lugar. Se vem a Porto Velho, venha conhecer a ferrovia Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Um marco da história, não só de Rondônia, mas para a região norte do Brasil e do Brasil também. Saímos do centro e percorremos as estradas que margeiam o rio. Entramos no bairro Triângulo, onde chegamos em um lugar muito interessante, com um aspecto muito peculiar. Os trilhos da estrada de ferro Madeira Mamoré, ou da Ferrovia da Morte, passam por esse bairro e nos levam para um lugar que nos chamou muita atenção: o cemitério de locomotivas de Porto Velho. Vamos estar falando sobre este cemitério de locomotivas e o cemitério da Candelária, onde estão enterrados os operários e os primeiros moradores de Porto Velho, em um próximo vídeo. Vamos contar a história mais detalhada sobre o que espera dessa região e por que está assim. Então, se você está chegando agora neste canal de Moto Viagem, já se inscreva, que aqui vamos estar mostrando lugares interessantes de Rondônia e de todo o Brasil. Então, não perca os próximos vídeos para conhecer um pouco mais de regiões tão diferentes. Então, seja viajando de moto, de barco, de carro, de ônibus, de avião, este é o mundo por onde passamos. Como a gente comentou no início do vídeo, Porto Velho, o município hoje tem mais de 34 mil km², mais que alguns países, maior que alguns estados brasileiros. E quando foi fundado a emancipação, foi o maior município do planeta. E foi neste lugar aqui que foi feita a Assembleia. Neste local foi a sede do maior município em área do planeta, Santo Antônio do Rio Madeira, extinto em 1945. Hoje o maior município do Brasil, por exemplo, é Altamira, que está lá no Pará. E Porto Velho é um dos gigantes, é um dos grandes, é a maior capital, né? O maior município, é a capital brasileira, e é Porto Velho. Muito interessante. E ali está a igrejinha de Santo Antônio, e vamos falar o porquê que Porto Velho é Porto Velho lá. Então aqui neste memorial, aqui tem mais uma locomotiva. Ali tem outra pequena estação onde o pessoal, onde era pego as pessoas, né? E ali está a igreja de Santo Antônio, locomotiva. E essa aqui foi a primeira sede, na verdade, dessa cidade. Era para ser aqui a cidade, no caso. Porque lá, como o pessoal vinha da Europa, o pessoal vinha de fora, parava naquele porto, lá. Então, depois de um tempo, decidiram construir um novo porto, Porto Novo, que foi feito aqui, e fizeram esta igreja, que está aqui na nossa frente, que está até em reforma. Mas, com o passar do tempo, todo o material que vinha de fora, as locomotivas para a construção da estrada de ferro Madeira Mamoré, a galera que chegava, não podiam chegar até aqui nesse novo porto. Até mesmo porque haviam cachoeiras aqui, então as embarcações não subiam. O porto só funcionava daqui para cima. Então, esse novo porto acabou ficando um pouco de lado, e a cidade teve que ser feita lá mesmo, no Porto Velho. Então assim ficou a história e ficou o nome de Porto Velho. Então Percival Farquhar, numa assembleia do estado do Amazonas,
veio a emancipação e ficou Porto Velho. E o Porto Novo ficou de lado, que era aqui nesse local, onde está a igrejinha, a capela de Santo Antônio. E aqui mais um marco da cidade de Porto Velho, do estado de Rondônia. Foi construído dia 10 de 1 de 1911. É o marco da divisa dos estados do Amazonas e Mato Grosso. Antiga divisa, né? Que agora aqui é Rondônia. E só para você ter uma ideia, aqui onde nós estamos agora, a igreja de Santo Antônio, até então nessa época que era estado do Mato Grosso, estamos a 7 km do centro de Porto Velho. E lá onde é Porto Velho hoje, nessa ocasião era Amazonas. Então onde é Porto Velho hoje, nessa ocasião, a 7 km daqui era Amazonas, e aqui onde nós estamos era Mato Grosso. E aqui era a divisa dos estados, as margens do rio Madeira, que está bem aqui do nosso lado. Esse rio gigantesco. E aqui a igrejinha de Santo Antônio, que está fechada, infelizmente. Não dá pra gente filmar e mostrar ela, que é um marco também da cidade. Que até então era aqui para ser o Porto Novo, que não deu certo. E voltou lá para o Porto Velho. E ficou Porto Velho. Conheceu a história? Sabia da história de Rondônia? Sabia da história aqui de Porto Velho? Queria que vocês me comentassem isso aí, tá? Tá legal. Neste local esteve o Mário de Andrade, olha só. Em 1927, escreveu o primeiro livro no Brasil sobre o turismo, O Turista Aprendiz. Já leram esse livro? Eu não conheço ainda, mas vou atrás, vou querer conhecer. Nem sabia que ele esteve aqui. Mário de Andrade. Então é isso aí, galera. Chegamos no final de mais um vídeo, mais um motovlog, mais uma viagem de moto pela cidade de Rondônia. E dessa vez cidade de Porto Velho, uma cidade muito interessante, muito cultural. O que vocês viram aqui nesse vídeo foi muito resumido. A cidade tem muita coisa top mesmo. Falamos um pouco da sua história, a história de Porto Velho, a história de Rondônia. E tem muita coisa legal e vem mais vídeos aí. Já se inscrevam e acompanhem o mundo por onde estamos passando, que vamos mostrar o cemitério de locomotivos, os cemitérios da galera dos estrangeiros que trabalharam na construção de Porto Velho, e tem muita coisa legal aí. Então, até um próximo vídeo, até as próximas semanas, e acompanhe o mundo por onde passamos. E vamos acelerar de moto. Bons ventos!